A coluna de Andresa Matais no Metrópolis, no site Metrópolis, revelou que testemunhas afirmam que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, esteve ao menos 2 vezes na casa do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master em Brasília. Em um dos encontros, no primeiro semestre de 2025, Moraes conheceu o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em meio às articulações para que o BRB comprasse o Banco Master. A operação chegou a ser anunciada, mas foi barrada pelo Banco Central após reação negativa do mercado. Segundo os relatos, Moraes também esteve na mansão de Vorcaro em novembro de 2024, durante a apuração da eleição presidencial dos Estados Unidos. Procurados, Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa informaram que não comentariam o assunto. Enio, eu acho que de todas as notícias, essa foi a mais grave de todas, porque não estão dando o valor necessário a essa notícia bombástica. Você imagina o seguinte, 2 dirigentes de banco, um que estava vendendo desesperado porque estava quebrado e outro dirigente de um banco público que estava comprando. E o que é que o ministro do Supremo fazia acompanhando as tratativas? Não, e o pior, ele estava numa salinha reservada da casa de Vorcaro. Isso aí é a matéria da Andresa. Da Andresa Matais. E aí o Paulo, né? Paulo, o presidente do BRB, entra, aí disse, vamos ali para essa salinha. E aí o cara se depara com quem? Com o ministro Alexandre de Moraes. E quando sai de lá, o cara diz, eu vou comprar o banco do Vorcaro. Porque estava ali, Enio, se Alexandre de Moraes não tiver dado uma palavra, que eu acho que não deu, nem fez nenhum pedido, que eu acho que ele não fez, mas só a presença do Alexandre de Moraes naquela reunião, não dá a entender não, Dinardo, que diz assim, eu estou avalizando, compre. Né? Então assim, eu não acho que Alexandre tenha dito assim, ei, compre esse banco, você tem que comprar, eu estou mandando você comprar. Não, ele não precisava dizer nada. O ministro Moraes emitiu uma nota negando que, né, dizendo que isso não aconteceu, e aí o Metrópolis foi e soltou uma dizendo que sustenta a apuração, que não modifica nada do que publicou e que esse encontro ocorreu. Deixa um pouco mais grave, se é que é possível deixar ainda mais grave esse caso, porque o que o Metrópolis está contando é que pessoas que estavam envolvidas em uma transação bancária participaram de uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que depois viemos a saber que a esposa dele tinha um contrato milionário com uma das partes que se tornou pivô de um escândalo. É realmente, como o Gustavo colocou, Moraes praticamente como um avalista, sabe? E aí quando a gente junta com o comentário de ontem da Malu Gaspar, que ela também cravou uma ontem maravilhosa, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estão empenhados em deixar com que essa apuração permaneça com o Dias Toffoli, porque eles dois sabem que vão ser enredados pelo caso do Master. O Moraes já está enredado. Faltaria então nós sabermos o que é que mais poderia haver contra o Moraes. O Gilmar não está ainda enredado, mas como o Malu Gaspar disse que ele sabe que vai ser enredado, é questão de tempo para que nós venhamos a descobrir. E ainda tem um agravante, porque o governo brasileiro hoje diz que o governo não tinha sido informado do contrato Lewandowski com o Banco Master. Que ele omitiu, não foi? Que ele omitiu esse contrato, e é impressionante a forma atrapalhada da saída do Lewandowski, que ele disse que queria sair, depois ele disse que queria sair até o final do mês, depois ele saiu correndo do ministério, e aí o Lewandowski, os filhos dele, o escritório dos filhos dele, o contrato foi fechado com ele, como diretor, como advogado dentro do escritório, mas ele teve que sair da sociedade para assumir o ministério. Na sociedade ficam os 2 filhos dele, e os meninos continuam recebendo 250 mil, como se nada tivesse acontecido. Ainda tem o pior, que aí tá tão grave a situação que o líder do PT diz assim, não, eu realmente indiquei o Lewandowski pro Banco Master, mas eu não indiquei o Guido Mantega não, porque o Guido Mantega levou o Vorcaro pro presidente Lula. Sim. Assim, é tudo, pessoal, cada dia
isso está pior, isso está maior. E fica mais difícil tentar encobrir esse escândalo que está chegando de uma forma muito rápida para dentro do governo. Eu acho que se eu tivesse uma esperança, eu estou sendo muito ingênuo, porque há uma expectativa no Congresso de que se instaure uma CPMI, quer dizer, que pretendem colocar o caso do Banco Master na CPMI do crime organizado, né, com já os indicativos das quebras de sigilo dos irmãos do ministro Dias Toffoli. Mas olha, se um dia desse o Toffoli disse que não ia passar os dados do INSS para a CPI, que apura esse escândalo lá no Senado, nada também pode garantir, nada garante que ele também não teria poder por prevenção, né, entre aspas, determinar que não se deve passar, não se deve quebrar os sigilos dos irmãos deles. E ele ainda disse que não que tem discernimento e imparcialidade para poder julgar esse caso. O relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, prepara um requerimento para a quebra dos sigilos bancário e telemático de pessoas e empresas ligadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Segundo informações do portal O Antagonista, o foco é apurar possíveis conexões de familiares de ministros com um caso envolvendo o Banco Master. Entre os citados estão a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes, e os irmãos e primos do ministro Dias Toffoli. A expectativa é que os requerimentos sejam apresentados na próxima semana, com a retomada dos trabalhos no Congresso Nacional após o recesso parlamentar. Aí, Papai Noel. Aí a gente vai ver uma coisa. Se o Lula chamou Toffoli, né? Chamou Toffoli para dizer que estava interessado em levar esse caso até as últimas consequências, né? Que o governo dele descobriu e ele está interessado em levar até as últimas consequências. Vamos ver se isso é verdade, se na CPI a base governista aprovar esses requerimentos. Mas Renato, mesmo a base governista aprovando esse requerimento não vai dar em nada, porque o Toffoli manda suspender. É por isso que eu estava falando, quem acredita em Papai Noel? Mas eu acho que se a gente pegar um cenário em que o Dias Toffoli ou o Alexandre de Moraes intervirem em uma decisão que os familiares deles estão ali citados na decisão, aí eu acho que a situação fica um pouquinho mais insustentável. Mas o Dias Toffoli foi o mesmo que tomou uma decisão para suspender uma multa de 10 bilhões de reais da JBS. A esposa dele, sendo advogada da JBS. Assim, tudo a gente está falando de uma coisa normal, de um parâmetro normal. Mas não é normal. Isso não é normal. Inclusive o Poder 360 colocou ontem, né, que foi negociado também aqui um parque eólico aqui do Rio Grande do Norte, que foi trocado pelo o famoso cunhado do Volcado por um apartamento em São Paulo, no Pinheiros, né, Ciro? No Pinheiros, né? No Pinheiros, que é no bairro de Pinheiros. 50 milhões de reais, né? Esse empreendimento aqui no Rio Grande do Norte foi trocado.